O filme Elvis, que chegou ao cinema de todo o mundo no último dia 14 de julho, já ultrapassou somente nos Estados Unidos a cifra de 100 milhões de dólares. Considerando que o orçamento total do filme foi de 85 milhões de dólares, o filme já se pagou e segue aí encantando aí as plateias de todo mundo, que só prova que Elvis não morreu. Nós assistimos o filme e se você quiser saber um pouco mais sobre esta cinebiografia, fica aí que depois da vinhetinha o Mobilete comenta. Fazer um filme sobre a vida de Elvis Presley é, antes de tudo, uma ousadia. Afinal de contas, são dezenas de filmes e obras que, de alguma forma, retratam a vida de Elvis ou sua influência no meio cultural. É um dos artistas mais consagrados da história, né? Ele vendeu mais de 1 bilhão e 500 milhões de discos e é, sem sombra de dúvida, uma das personalidades mais amadas, né, de todos os tempos, tendo fã-clubes espalhados por todo o mundo. E os diferenciais do filme começam justamente pela forma como o diretor Baz Luhrmann escolheu para contar a trajetória do Elvis Presley, a partir da perspectiva de um personagem que não é tão conhecido do grande público, no caso, o enigmático empresário Coronel Tom Parker. É a partir da narrativa dele que nós vamos sendo apresentado essa figura icônica dos Estados Unidos. O Coronel Tom Parker é vivido aqui pelo excelente ator Tom Hanks, que desta vez exagerou um pouco na caracterização física. É ele o narrador do filme e o público vai conhecendo um pouco mais dessa figura controversa, que é responsável direto, para o bem e para o mal, dos rumos da carreira do Elvis Presley. É uma figura um tanto quanto enigmática, cheio de motivações que são discutidas até hoje, a começar pelo fato de não ser americano, não ser coronel e nem se chamar Tom Parker. E é justamente ao lado desse personagem incômodo, né, sobre quem nós vamos nutrindo aí uma série de sentimentos fortes ao longo do filme, que nós vamos conhecendo a trajetória de Elvis Presley. E é justamente do encontro inicial do Elvis com o Tom Parker, numa apresentação furtiva no interior dos Estados Unidos, que o público é finalmente apresentado ao Elvis Presley. E após o início daquela apresentação marcante, que chocaria muito profundamente o coronel, o público tem ideia do que estava por vir na carreira deste verdadeiro fenômeno. Get a haircut, buttercup! In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Well, you may go to college, you may go to school. O Baz Luhrmann é o mesmo diretor de Moulin Rouge, também de Romeu e Julieta, encenado por Leonardo DiCaprio, Austrália e outros filmes com uma pegada musical. E apesar deste filme tratar de um arte do rock e ter aí a trilha sonora de alguma forma ajudando a contar a história, não estamos exatamente diante de um musical nos moldes tradicionais. De fato, é impossível contar a trajetória do Elvis sem passar por grandes dos seus sucessos, de suas apresentações, mas não se trata aqui de um musical. O ritmo do filme é frenético. O filme tem 2 horas e 40 minutos de duração, mas, sinceramente, o espectador não sente, né? Aquela mesma linguagem, com câmera que passeia e entra vários recursos gráficos que vão contando a história e avançando na narrativa, que estão presentes aí tanto em Romeu e Julieta como em Moulin Rouge, são repetidos aqui. Assim como também o exagero visual, que é, de certa forma, um traço característico desse diretor, mas que, neste caso aqui, funciona muito bem. Afinal de contas, o Elvis Presley também, de certa forma, era marcado por essa forma de exagerada, não só de se vestir, como de cantar, como também eram exageradas as reações do público que assistia aos seus shows e entravam em verdadeiras histerias. Exageradas também a reação dos puritanos da época, que se incomodavam com o requebrado da pelvis do Elvis, a ponto de alguma forma, começar a persegui-lo. Ao longo do filme, diversos outros acontecimentos ficam como pano de fundo da trajetória do Elvis, assim como também a sua relação com outros artistas que de alguma forma o influenciaram. O B.B. King, Little Richard e outros. O Elvis é um legítimo representante da chamada música negra. A música gospel dos negros norte-americanos foram decisivos para a formação de do seu estilo, da sua performance, e isso é mostrado no filme. Alguns fatos históricos estão ali contextualizados de uma forma imprecisa historicamente, né, o que pode incomodar aí os mais puristas,
mas eles são importantes apenas para mostrar ali o momento ou o sentimento que o Elvis tinha naquele momento específico. Uma coisa que merece destaque nesse filme é, sem sombra de dúvida, a performance impressionante do Austin Butler, que vive o Elvis na cinebiografia. De fato, esse ator, que não tem aí um currículo muito extenso, né, é um ator ainda em ascensão, fez algumas séries e filmes de menor expressão, e que também não é tão parecido fisicamente. Se você comparar a foto dele com o do Elvis, mesmo caracterizado, você vai perceber que o Elvis era um pouco mais cheinho, né, um pouco mais bochechudo e tal. Não são exatamente pessoas idênticas, mas a interpretação que o Austin Butler coloca, os trejeitos, a forma de falar, a forma de andar, faz com que o espectador tenha uma imersão imediata e completa. Em um pouco tempo de filme, você não vê mais um ator interpretando uma figura, e sim vê a própria figura ali encarnada nas telas. É uma performance que seguramente vai catapultar a carreira desse ator e o habilita aí a concorrer ao Oscar. Eu posso cravar isso estando aqui mesmo há mais de 6 meses dos indicados, né? Podemos esperar aí essa indicação, que será por mais que merecida. Um dos grandes pecados desse filme é não ter explorado com a profundidade, ou pelo menos com aproveitado melhor, a imensa obra musical do Elvis Presley. O Elvis gravou mais de 700 canções e ele é recordista de canções em primeiro lugar nas paradas de sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Ou seja, existia aí um material farto para deleitar aí os fãs da obra musical do Elvis, e talvez por uma opção narrativa do diretor, essa obra não é tão explorada, nem tão apresentada para, de alguma forma, satisfazer esta parcela do público. Talvez justamente para que o filme tenha mais a carga dramática, a própria história que está sendo contada ali em destaque, mais do que um imenso videoclipe. Outro aspecto pouquíssimo explorado é a obra cinematográfica do Elvis. O Elvis, entre 1956 e 1969, gravou nada menos que 31 filmes. Ele chegou a lançar mais de um filme por ano. O filme mostra que uma das ambições do cantor era de se tornar um ator dramático. Ele queria estar no cinema não por ser um cantor baseado em suas canções. Elvis deveria ter sido lançado em 2021 e faz parte da leva de filmes adiados para 2022 em razão da pandemia. Ele chegou a ser exibido no Festival de Cannes em uma premiere exclusiva, mas o estúdio optou por lançá-lo no meio do ano, visando aí as férias de verão. O Elvis tem todas as credenciais para brigar por várias categorias no Oscar, né? E eu destacaria aqui a produção de arte, que é primorosa, né? Uma reconstrução de época precisa, roteiro, direção, mas muito fortemente melhor ator na pessoa do Austin Butler, eu diria que figurino e cabelo e maquiagem. Ou seja, é um filme que chega aí com toda a possibilidade de brigar pelo Oscar. A questão é, tendo sido lançado no meio do ano, essa perspectiva de lembrança para figurar entre os indicados vai depender fundamentalmente de uma atuação mais incisiva dos estúdios. O que eu posso dizer é que Elvis vale cada centavo do ingresso. Seja você fã ou não do cantor, tenha ou não familiaridade com a sua obra, a história contada, essa relação complicada do Elvis com seu empresário, que teve tanta influência na sua vida, é muito bem contada aqui, e eu tenho certeza que mesmo quem não tem aí tanta familiaridade com o cantor, ou tanto apreço por sua obra, vai gostar bastante, tá?